Ouvintes dos programas TeleTemaCast e Espaço da Inclusão, estamos recebendo hoje nos nossos programas ele que é locutor, que faz aqui na Rádio Teletema 2 programas, né? E tem uma história bacana aí para contar pra gente. Mas antes, boa tarde, Felipe Diogo. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Teletema. É um prazer mais uma vez estar aqui com você e vamos lá. Isso aí, Felipe que já está aí há um bom tempo fazendo os programas com a gente, né, entrevistando a galera aí com a gente, né, e mais uma vez nessa parceria para entrevistar ninguém mais, ninguém menos que ele, Marcos Rangel. Boa tarde, presente. Marcos Rangel. Presente. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Felipe. Legal estar aqui com vocês para trocar ideia e bater esse papo aí. Nossa, um prazer inenarrável conversar com você, porque já fazia, eu acho que 50 décadas que a gente estava tentando marcar essa entrevista, né? Menina, não estava dando certo, né? Que coisa, né? Nossa, hoje é o dia. Vamos lá, então, conhecer a história fantástica de Marcos Rangel. Antes, né, pessoal, por favor, inscrevam-se aí no nosso canal, ativem o sininho para receber todas as notificações, não perder nadinha do que a gente posta por aqui. Marcos, você tem deficiência visual total ou baixa visão? Como que é isso? Já nasceu com a deficiência? Adquiriu? Como é que foi? Bom, vamos lá. Eu nasci, segundo minha mãe disse, né? Cego total. Aí, com 2 meses de idade, eu fiz minha primeira cirurgia e passei a enxergar, era glaucoma. Aí enxerguei e fui baixa visão dos 2 olhos, pelo menos, até os 5 anos. 5 anos fiquei cego do olho esquerdo e com 12 para 13 anos, aí perdi o direito também, então hoje estou cego total, mas fiz 7 cirurgias, não teve jeito. E como é que foi na escola para você, assim? Sua alfabetização foi em braille, foi tinta? Eu comecei a estudar, minha alfabetização, né? Antigamente as coisas mudam, né? A gente vai ficando mais velho, perde um pouco essas nomenclaturas atuais. Mas, enfim, meu tempo de criança era jardim de infância, acho que hoje não tem mais isso, né? Eu também lembro do jardim de infância. Hoje não existe mais, já tem outro nome, enfim. Cheguei a fazer o jardim em tinta, mas era uma baixa visão, porque o glaucoma é uma coisa muito engraçada, né? Tem coisas... Letra de bula de remédio, que é um negócio minúsculo, quase que microscópico. Eu lia, cheirando a bula, cheirando com o nariz colado ali, mas eu lia. Mas tinha coisas que eu não conseguia ver, coisas maiores que eu não conseguia ver. Eu não conseguia ver numeração de ônibus, por exemplo, né? Mesmo estando perto, eu não via. Então, o glaucoma e algumas doenças do olho, né? Tem essas características, você consegue ver umas coisas e outras que seriam mais lógicas, você não consegue. E o médico desaconselhou a que eu continuasse ali, porque ele achava que eu forçava muito o olho. E aí eu fui fui pro jardim de infância lá no São José Operário, lá em Campos, que é minha cidade natal, Campos dos Goitacazes, interior do estado do Rio de Janeiro. Fiquei lá durante, eu acho que uns 2, 3 anos. E aí, eu tenho um irmão que é mais velho que eu, ele é mais velho, 12 anos que eu, cego também, que já estudava aqui no Benjamin Constant, naquela altura do campeonato. E aí, eu acabei vindo para cá também, e aí segui todo o meu estudo no Benjamin Constant. Todo o meu estudo, eu chamava de primeira fase, né? Aí depois, segundo grau, fiz em outra escola regular e a faculdade também. E o Benjamin Constant foi uma sala só com alunos cegos ou regular? Não, era só cegos. É um colégio próprio para cegos, né? Colégio especial. Sim. E hoje acho que está bem diferente também. A proposta do Benjamin Constant hoje me parece que também está um pouco mais diferente do que era. As coisas mudam. Aqui o Colégio Santa Luzia também de Porto Alegre também mudou bastante. Mas naquela época era só para cegos mesmo. Era cegos e baixa visão, que na época chamava de amblíope, uma nomenclatura que hoje não existe mais. Olha aí, amblíope. Amblíope. Não conhecia essa. Pois essa eu não conhecia não, hein? Não é da minha época. É o baixa visão. Foi substituído depois por baixa visão. Tinha salas de baixa visão lá, alunos que estudavam não em braille, mas em tinta. Mas tinha toda uma adaptação, né? De tipos ampliados, essa coisa toda. Uhum. Qual a importância para você do Instituto Benjamin Constant hoje, assim? Na minha vida foi muita, né? Muita. Foi muito, muito importante, assim. Para muita coisa, sabe, Thaís? Não só na parte educacional, porque na época, Benjamin Constant dava de 1.000 em qualquer outra escola. Era Benjamin Constant e o Pedro II, isso comparativamente ao nível, tá? Nível. Era muito bom o nível do Benjamin Constant. Muito bom. Isso caiu vertiginosamente também. Em 2015, eu dei aula no Benjamin Constant de informática, de DOSVox, e vi como é que estava o nível dos alunos, assim,
sabe, eu via, lamentavelmente, alunos do 9º ano, que eu acho que eles tinham um nível de aprendizado, né, nível menos do que talvez o 3º ano da minha época. Eu confesso que eu me assustei quando eu vi os alunos do 9º ano no Benjamin Constant em 2015. Uma pena, né? Realmente uma pena. Uma pena. Mas foi muito importante. E aí, só para completar a resposta, não só na parte educacional, que era muito boa, mas era uma grande família, né, Thaís? Eu vivi ali, dos 11, entrei com os 11 anos, saí com 22 anos. Eu fiz ali o primeiro grau todo, continuei morando no Benjamin Constant, que eu ganhei bolsa, e o bolsa era isso, você morar, mas estudar fora. Morava lá com tudo, com alimentação e tal, abrigo, alimentação, alojamento, alimentação, mas estudava fora. Aí fiz o meu 2º grau e a faculdade nessas condições. Ainda tem internato lá, será? Não tem mais. Uhum. Bacana, né? Você acaba conhecendo bastante gente, pessoas cegas e também a questão ali dos, né, professores e pessoas também ali que depois ficam as amizades pra vida, né? Ficam. Eu sou amigo de muitos professores, foram meus professores na época, depois a gente ficou amigo. Hoje praticamente não, porque na época, os meus professores, eram os professores todos muito mais velhos. Uhum. E eu acho que todos, ou pelo menos quase todos, já partiram para outro plano. Então foi muito importante essa coisa da convivência com... Porque na minha época tinha cerca de 500 alunos internos. Então, sabe assim, foi uma convivência, aprender a conviver com as pessoas, com a diversidade de comportamentos, de pessoas diferentes. Então foi muito legal. Acho que foi pra vida, foi muito legal. Uhum. E como a locução entrou na sua vida? Hoje você é locutor, radialista, enfim, já trabalhou em várias rádios e web rádios e até hoje trabalha, né? Inclusive aqui com a gente na Teletema. Como foi essa questão, como isso entrou na sua vida? E aí os programas que você já fez e ainda faz na locução? Eu tô tentando aprender a ser locutor, né? Uma hora eu chego lá. Ah, tá. Uma hora eu chego. Mas assim, essa coisa do rádio, eu sempre digo que foi muito mágica. Assim, eu desde criança, como eu falei, somos 4 irmãos, eu sou o último, sou o 4º. E bem mais novo. Eu tenho hoje 60 anos, a minha irmã mais nova, antes de mim, tem 71. Então assim, quando eu tinha 4, 5, 6 anos de idade, meus irmãos eram adolescentes. Estava na faixa dos 14, 15, 16 anos, né? E daí pra frente. Então lá em casa sempre teve muita música. Meu pai gostava muito de música e tal. Anos 60, Jovem Guarda, aquela coisa, meus irmãos todos curtiam muito isso. E era rádio ligado o dia inteiro, dia, noite, enfim. Então assim, eu achava muito mágico essa coisa do você tá na sua casa e às vezes eu deitado, né, de noite, na cama, ouvindo... Passando no dial ali de um lado para o outro, ouvindo aquelas emissoras de longe, fraquinhas e tal. E aí eu ouvia, rádio tal de São Paulo, rádio tal da Bahia, rádio tal... Sabe, eu ficava, meu Deus, que coisa bonita. Isso era criança, com talvez 7, 8 anos de idade. Eu achava aquilo muito bonito, mágico, aquela coisa... Se alguém falava num lugar e você ouvia... Longe, você ouvia. E eu sempre ficava pensando, né, alguém tá falando, ele não sabe a quem tá ouvindo, com que sentimento, se a pessoa tá triste, tá alegre. Então eu achava assim, sabe, uma coisa bonita você falar e de repente passar boas mensagens para quem pudesse estar ouvindo, tá numa situação triste, sabe? E aquela coisa foi me encantando muito. E no Benjamin Constant, a gente volta ao Benjamin Constant, tinha lá um serviço de alto-falante. Então ali foi meus primeiros passos nessa coisa da locução e tal. Eu fiz programa de alto-falante lá, muito legal. E aí depois eu fiz curso, até com o Marco Aurélio, na UNIR, União e Inclusão em Redes de Rádio. Eu fiz um curso, depois fui até capacitador também da UNIR, depois fui da coordenação também da UNIR, aprendi algumas técnicas, enfim. Aí comecei, e aí foi nos anos 80 já, anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, já teve aquele boom de rádio comunitária, né, que os FMs, as rádios locais ali dos bairros e tal. E eu fiz muita rádio comunitária, inclusive na União dos Cegos, que meu irmão era presidente na época, e a gente chegou a montar uma rádio, que ficou 4, 5 anos no ar, depois a gente acabou fechando porque era um gasto muito grande, a gente não conseguia ter um retorno do comércio local para manter aquilo ali. Eu administrei a rádio, fazia programa e tal. Foi muito legal, assim, foi um aprendizado muito grande. De rádio, eu sempre dizia isso. Quem quer aprender a fazer rádio comunitária é uma puta escola, cara. Porque você faz, você atende campainha, atende porta, você atende telefone, você faz lá um cafezinho, você limpa, você vai à sala, ao espaço, você produz, você apresenta, você opera, você faz tudo. Então, se você quer aprender, rádio comunitária não tem coisa melhor. Depois, tipo um curso de atividade da vida diária. Mais ou menos. Felipe. Basicamente, realmente, a rádio comunitária, mesmo pra galera que tem faculdade, que tem tudo, o Marquinhos
Marquinhos falou é verdade. A rádio Foi comunitária aí que você faz aprendeu tudo. a cozinhar, Felipe? Olha, confesso que da cozinha eu não sou muito bom. Eu posso passar as receitas pelo rádio, né? Agora, cozinhar mesmo, eu só sei fazer as minhas locuções aí pelo rádio, mas a rádio comunitária é uma baita de uma escola, que deixa assim, Marquinhos deve ter ouvido muito isso, você faz o quê? Rádio comunitária. Ai, nossa, você faz rádio pirata, cara. Rádio pirata, uma coisa preconceituosa, né? Uma coisa bem... Eu já diria, a única rádio pirata que eu conheço é a música do RPM. Exatamente. Mas Felipe, rapaz, eu sou muito bom de cozinha, viu? Eu cozinho muito bem, graças a Deus. Modéstia à parte, cozinho muito bem. Mas aprendeu na rádio comunitária, não? Não foi na rádio comunitária, não. Aprendi com a vida. Brincadeiras à parte. Eu gosto bastante de cozinhar também, eu gosto sabe? de cozinhar, eu gosto. Não digo que eu cozinho bem, mas adoro cozinhar. Então vamos criar um quadro, Momento Culinário, com Thaís Calduro. Procurando as receitas no Google. Mas aí depois veio também a onda, a rádio comunitária foi acabando, né? Teve uma fase que foi um boom mesmo, ela cresceu muito, todo lugar tinha, você rodava o dial, era de ponta a ponta, você achava uma rádiozinha comunitária ali, e depois ela foi enfraquecendo, que aí começou também a entrar a coisa da internet e tal, aí você acessa, e aí começou o boom das rádios, das web rádios, que eu entrei também nessa onda da web rádio. Então, assim, para mim, desde os anos 80, final dos anos 80, isso sem contar com a fase de alto-falante, mas desde o final dos anos 80 que eu já faço rádio, né? Rádio web comunitária, depois web rádio. Fiz um tempo uma coluna na Rádio MEC com o Marco Aurélio, na Rádio MEC AM aqui do Rio. Ele fazia um programa, Todas as Vozes, e eu fazia uma coluna chamada Essa Letra, Essa Música. Era uma coluna diária em que eu contava sempre a história de uma música, depois tocava a música na íntegra. Bacana. E você também fazia um programa lá na Rádio Alerj, né? Que inclusive nós passamos aqui na Teletema também por 2019. Isso, lá foi, acho que de 2016, eu acho, até 2020, 2017 até 2020. Mais ou menos isso. A gente foi reprisou isso. os programas. Era um programa bacana também. Que aí veio a pandemia, né? Aí fechou tudo. A Rádio Alerj parou, né? Porque ficou tudo sendo só... As sessões todas eram online e tal. A rádio fechou o espaço. Mas tinha um problema sério lá. Porque era assim, o espaço que a rádio tinha lá era um espaço... Era minúsculo, eu digo assim, a metade de um ovo de codorna, entendeu? Nossa. E não tinha nenhuma acessibilidade. Era um espaço, um lugar muito apertado, com degraus, então os programas tinham que ser presenciais, as entrevistas, porque não tinha telefone, tentei pleitear isso lá, mas disseram como era um prédio muito antigo, era um palácio, né? Palácio Tiradentes. Não podia, que tinha que furar a parede, tinha que fazer não sei o que não podia botar telefone lá. Porque não era gabinete de deputado, né? Se fosse gabinete, mesma hora tinha telefone. E aí, só que eu não podia levar para lá, por exemplo, um cadeirante, alguém que tivesse dificuldade de locomoção. Não tinha como entrar, entende? Então, assim, eu sonhava realmente em sair dali, eu consegui um espaço, mas... E aí veio a pandemia, fechou, e depois quando a coisa da pandemia começou a arrefecer, eu fui correr atrás de outros espaços, inclusive da Rádio Roquete Pinto FM, que é uma rádio do governo do estado. E aí o que eu consegui lá, provisoriamente, é uma coluna de 3 minutos semanais, com a promessa de virar um programa tão logo tivesse disponibilidade na grade. E a argumentação foi essa, entendeu? Não tinha espaço na grade. Eu aceitei, mesmo sabendo que é muito, muito, muito pouco, muito difícil você falar de inclusão em 3 minutos, mas eu sempre pensei assim, olha, quem não é visto não é lembrado, né? E depois a gente já vai colocando já uma minhoquinha na cabeça dos ouvintes de inclusão, fala, o que é isso? Como é que é isso? Então, você já vai colocando ali. Então, quando o programa acontecer, já tem ali né? As pessoas já vão estar mais ou menos ambientada com essa coisa de inclusão, o que é, sobre o que é, e o outro lado que eu te falei, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, fazendo a coluna, tô lá sempre, cobrando. E aí, gente, como é que tá? Já tem espaço aí? Como é que tá? Vamos bater um papo e tal. A gente já cheguei a ser chamado para conversar sobre o programa, mas aí veio a eleição, a gente foi fazer uma reunião e tal, mas aí veio a eleição, como é uma rádio do governo, parou tudo, né? Que não podia ter novas contratações, não podia ter nada por causa da eleição. Aí agora esperar o governo tomar posse, é o mesmo governo, não deve ter grandes mudanças, é o mesmo governador foi reeleito. Então, só esperar agora, janeiro, conclusão aí da posse, né? E, enfim, voltar a cobrar isso lá da direção. E os programas Bate-Papo Musical e também o Golden Years, como surgiram aí, né? Que são os programas que hoje estão aqui na Teletema. Sim. O Bate-Papo Musical é um programa que eu faço já desde 2009. Eu fazia rádio até então,
ao vivo, né? A rádio comunitária. Mas essa coisa de eu ter que gravar, editar, eu não sabia fazer isso. Aí eu comecei a aprender a editar, aprender aqui, aprender ali, fazer uma bobagemzinha, comecei a fazer umas edições bobinhas e tal. Pensei, agora eu consigo fazer um programa. E aí, na época, a rádio que era muito forte era a Rádio 2Vox, as coisas de web rádio. Eu fiz contato com o pessoal, falei assim, tô fazendo um programa assim e tal. Não, manda pra gente e tal, que a gente roda e tal. Aí comecei a fazer ali o bate-papo musical. E eu acho que ele tem uma qualidade, entendeu? Porque de lá pra cá, acho que umas 20 emissoras já rodaram o bate-papo. Hoje tá em 15. Não, 14. Mas tem 14 emissoras que reproduzem o bate-papo. Sempre convites, entendeu? Sempre o pessoal vai dando pra rodar o bate-papo na emissora deles e tal. Como você fez, né, Thaís? Perguntou, Marquinhos, você quer rodar? Isso, exatamente. Então, sim, é muito legal isso. Acho que é uma resposta da nossa proposta, né? O caminho é esse, o caminho certo. Tanto que ele tem essa repercussão toda. Aqui eu acho que ele está desde 2019. Com vocês, né, na Teletema, né? Uhum. E aí eu tinha vontade de fazer também flashback, porque o Bate-Papo Musical, para quem não conhece, é um programa em que eu rodo músicas que não se ouve mais, eu sempre falo isso no programa, né? Músicas que você não ouve mais nas rádios comerciais, convencionais, eu toco no Bate-Papo. Repertório diferenciado, né, de MPB, só MPB. Não que necessariamente sejam músicas mais antigas, digamos assim, que 99% do repertório são músicas realmente mais antigas. Mas toco também músicas atuais, desde que ela esteja dentro de um padrão assim, de MPB de qualidade. Esse é o nosso bate-papo. O Golden Years é um programa de flashback que eu sempre quis fazer, que eu também gosto muito de flashback, as músicas dos anos 60, 70, gosto muito daquelas músicas. Tinha vontade de fazer, mas, enfim, nunca tinha tido muita oportunidade e tal. Nunca tinha tido coragem de encarar isso. Aí eu resolvi. Esse ano, né, Thaís? Esse ano agora tá terminando. Foi. 2022, eu perguntei a você, Thaís, a gente consegue botar na rádio um programa de flashback e tal, assim. A Thaís deu o aval dela e tá aí, desde 9 de julho. Opa, lembrei a data. Olha só. 9 de julho. Isso eu não lembrava também. Quase meio ano aí já, ó. Bacana demais. É o programa que vai ao ar, o bate-papo, né, vai ao ar na Teletema domingo às 9 da noite. Isso. E o Golden Years aos sábados das 23 a 1 da manhã de domingo. Isso aí, chega no sábado e vai embora no domingo. Porra, tá vendo? Tem que pagar bem, viu? Igual aquelas visitas que chega já no começo do fim de semana e vai embora só lá no domingo à noite. Começou num dia importante, em 9 de julho, é o nome de um importante rádio de São Paulo. Hein? 9 de julho, né? É verdade. Muito, muito bacana. E a gente fica muito feliz, né, por você ter lembrado aí da Teletema como a rádio para colocar no ar o Golden Years. Porque tem toda a cara Golden Years acho que Teletema, é só né? na Teletema, né? Sim, só na Teletema. E eu acho que o programa tem a proposta, tem toda a cara da Teletema, assim. Eu acho que Tem, realmente. Né? É bem teletemático ele. E flashback é flashback, né, Marquinhos? Qualquer programa de flashback que a gente colocar na rádio, um programa bem feito, bem produzido, vai ter audiência. Sim, sim. Marcos, e a questão para você de fazer uma faculdade, como é que foi? Você já tinha ideia em mente? Você foi assimilando ela no decorrer dos seus estudos no Benjamin? Como que foi isso? Olha, engraçado. Quando eu fui fazer o vestibular, na época era vestibular, né? Outra coisa que mudou o nome também, né? Eu tinha três áreas que eu tinha vontade de fazer. Era psicologia, comunicação e direito. 3 áreas que eu gostava muito. Eu acabei optando pelo direito. Fiz direito, advoguei um tempo e acabei seguindo depois na comunicação, né? Pois é. Mas foi assim, eu fui amadurecendo um pouco. Lá pelo meu segundo grau já pensava nessas três áreas como coisas que eu gostava muito. Agora, eu praticamente decidi quando eu fui fazer a matrícula pro vestibular. Eu tinha que decidir, acabei decidindo pelo direito. Você citou no começo uma parte da entrevista que você deu aula, né, de 2Vox no Benjamin. Eu queria que você falasse da importância do 2Vox para a pessoa com deficiência visual. Felipe, eu costumo dizer que o 2Vox ele é um divisor de águas na nossa história. Né? A gente pode dividir a história do cego antes e depois do 2Vox, ou seja, do acesso à informática. Né? Porque primeiro veio o 2Vox, depois começou a vir outros leitores de tela, né? Enfim, expandiu a coisa. Mas o 2Vox foi o que veio mesmo assim, sabe? Foi o que estimulou e abriu espaço para muita gente trabalhar. Para o mercado de trabalho, que eu acho que até hoje, eu sempre digo, acho que até hoje a gente ainda não consegue dimensionar o quanto a informática abriu esse espaço para a gente. Hoje eu trabalho na Rádio CBN, entrei no SGR, né, no Sistema Globo de Rádio,
na Rádio Globo, em 2017. A Rádio Globo acabou enquanto aquela Rádio Globo, né? Hoje ela é uma rádio que a Rádio Globo era uma rádio popular, uma rádio falada. Hoje é uma rádio que só toca funk, toca sertanejo, enfim. Aquela Rádio Globo acabou. E eu entrei na Rádio Globo já com uma puta responsabilidade. Entrei na produção do programa do Antônio Carlos. Eu acho que o Brasil conhece Antônio Carlos, né? Não há quem não conheça, eu acho. Glorioso Antônio Carlos. Pois é, acho que não há quem não conheça Antônio Carlos. E gostei muito de trabalhar com ele, com a equipe. Aí era uma equipe grande, porque era um programa grande, tinha vários quadros, várias coisas. Era uma equipe bastante grande. E foi muito bom pra mim ali, tanto o próprio Antônio Carlos, você sabe, assim, eu falei, caramba, o cara, né? A gente ficou meio assustado, né? Mas era de uma gentileza, sabe? De uma respeito ao meu trabalho, mesmo que estou começando ali já com um monte de raposa, né? Na raposa velha, né? Os caras cascudo. E eu entrando, mas ele me ouvia sempre nas reuniões de pauta. Então foi muito legal. E aí eu passei por várias e várias produções na Rádio Globo. Fiquei com ele até ele sair, que depois, com esse processo todo de mudança da Rádio Globo, ele saiu, e aí eu, mesmo enquanto estava na produção dele, fui para outras produções, Sambadaço, que era um programa de samba, aos sábados, enfim, passei por acho que umas 8 produções na Rádio Globo. E na última fase da Rádio Globo eu estava pré-produzindo, porque a produção, né, só explicando, tem a pré-produção, que é você preparar o programa que vai acontecer, tem a produção, que é enquanto o programa está rolando no ar, você faz a produção, e tem a pós-produção, que é depois que o programa foi pro ar, as coisas que ficam pendentes, a pós-produção. Então no Redação Globo, que era rede São Paulo, Rio-São Paulo, então era assim, de 5 às 6 da tarde. Então, ele começou primeiro de manhã. Eu cheguei a fazer em trânsito. Era de 6 às 8 da manhã. 6 às 8 da manhã. Aí depois ele acabou e foi pra tarde. Aí eu fazia a pré-produção, que era escolher as matérias que iam pro ar. Aí era só eu na produção, na pré-produção, e o apresentador. A gente sempre chegava, sentava junto, eu sempre chegava primeiro, já selecionava algumas coisas, a gente discutia, isso aqui é legal, isso não é legal, isso não é... Enfim. E aí fazia a pré-produção, a gente montava o programa para ir pro ar. Durante o programa eu fazia a produção. O que era isso? O relatório do que estava indo pro ar, tudo que entrava no ar, eu anotar o horário que entrava no ar e o que estava rolando, qual era a matéria. Aí ligava para o clima-tempo para entrar com a previsão do tempo, ligava pro helicóptero, né, chamava o pessoal do helicóptero quando era telefone, e na maioria das vezes era rádio, né? O operador chamava, mas muitas vezes era telefone. Eu ligava pro pessoal do Globo, tinha um quadro no jornal que era do destaque do jornal Globo, e controlava o Bruno, que fazia ele se empolgava, começava, eu tinha que dar o sinal, o tempo tá andando, né? Enfim, foi uma fase que eu gostei muito de fazer isso aí. Aprendi muito, foi muito legal. E depois, quando a Rádio Globo definitivamente mudou, eu fui indicado para a CBN e faço hoje parte da equipe da produção do CBN Rio. E esporte? Você já teve alguma oportunidade com esporte? Esporte não é muito minha praia, cara. Eu sou botafoguense, sofredor, mas não é muito minha praia, assim. Eu não me ligo tanto em esporte assim. E como é a acessibilidade, Marcos, dos programas hoje para você fazer, por exemplo, produção de programas de rádio, essas coisas todas? Pois é isso, Thaís, legal. Porque eu comecei a falar nisso exatamente quando eu comecei a falar que o espaço da informática, né? O Diogo perguntou como é que foi a história da informática e tal, o que eu penso disso. Aí eu comecei a contar a minha história na Rádio Globo e CBN para dizer exatamente isso. Hoje eu trabalho com telefone e computador. Direto. Telefone e computador. Então, se não fosse o computador, se não fosse o DOSBox, se não fosse esses programas de acessibilidade, era uma área que seria muito difícil eu atuar na produção. Então, isso facilita muito a vida da gente. A vida de todo mundo, obviamente. A informática facilita a vida de todo mundo. E a nossa, em especial, né? Porque... Hoje você trabalha em sistema no home office ou híbrido? Thaís, eu entrei no home office em março de 2020, quando começou a história. Pandemia, né? Aí quando começou a voltar, começou a acabar tudo, eu comecei a fazer um tratamento de câncer de próstata. Aí eu falei com a minha chefia, falei, olha, eu tenho saído fazer muito médico, fazer exame, aquela coisa toda. Vou operar e tal. E a pandemia, na verdade, ela foi embora, mas não foi, né? Uma coisa não ficou completamente exterminada, digamos assim, o vírus. Verdade. Eu não queria arriscar a pegar, de repente vamos operar amanhã, vamos operar. E tava lá com o vírus, tava com Covid. Então eu conversei, o que eu faço lá, eu tava fazendo perfeitamente de casa. Então eu continuei trabalhando de casa. Então desde 2020, março, que eu não volto
trabalhar fisicamente na rádio. O que é uma pena, tô doido pra voltar. Mas aí tem, né, eu entrei de licença pelo INSS, já que meu desabafo, o médico deu 30 dias, depois que eu operei. Eu operei em agosto, fiz a perícia em setembro, e de lá pra cá, o INSS só me diz que tá em análise, ou seja, não me paga nem me libera pra voltar a trabalhar. Então, fica aí o protesto. Aliás, não só do Marcos, mas de várias pessoas aí. Gente esperando aposentadoria e tudo mais, né? Se começar a entrar nesse mérito aí, vai longe. Pois é. Ô Marcos, alguma vez você já foi convidado para ocupar cargos como, por exemplo, secretário da pessoa com deficiência no Rio de Janeiro, por você ter uma carreira já há bastante tempo aí na área? Não, nunca me chamaram. Não sei se eu queria também não. Porque você sabe, eu tive uma fase de militância muito grande. Militância política partidária e política na questão da deficiência. Anos 80, 90. Nos anos 90, essa coisa dos movimentos populares deu uma freada, né? Acabou mesmo praticamente. Desmobilizou. E aí, obviamente, também a gente parou, o movimento parou, aquela coisa toda. E hoje, a minha militância se restringe à comunicação. Essa coluna que eu faço, que vai se transformar num programa, enfim, então, não sei, eu tô feliz com o que eu tô fazendo. Se houver algum convite, eu tenho que pensar. Você entra hoje na CBN ao vivo ou é programas gravados? Não, eu só faço a pré-produção. Você não faz locução lá, no caso? Não. Marcos, eu também lembrei agora que você já ministrou cursos, né, de locução também. Sim, eu lá na Unir, aquele curso que eu falei que eu fiz com o Marco Aurélio e tal, que eu fui um capacitador, dei aula de locução. Na escola dos ex-alunos do IBC. E depois na escola virtual do Zé Álvares de Azevedo. Isso. Da Associação dos Ex-Alunos. Eu dei lá umas oficinazinhas de locução. Inclusive eu fiz uma delas, bacana demais. Legal. 2015, se não me engano. Acho que foi 2015, acho que foi. Nossa, bacana. Como que você vê atualmente, tudo bem que nós temos os recursos tecnológicos, o futuro do Braille? Me preocupa um pouco. Eu vejo o Braille sendo muito rejeitado hoje. Eu uso Braille até hoje. Eu, inclusive, assino aquelas revistas que o Benjamin publica. A revista infantil, aquela Pontinhos, que é a revista infantil, infanto-juvenil, tal, para não perder o hábito da leitura do Braille, entendeu? E eu uso o Braille, por exemplo, quando eu vou lá para Roquete Pinto gravar minhas colunas, eu faço minhas fichinhas. O nome das pessoas que eu vou entrevistar, cargo, pauta, o telefone, vai tudo, cada uma entrevista, é uma fichinha que eu faço em Braille. Quando eu vou fazer alguns programas aqui, no Web Rádio e tal, se tem alguma coisa que eu precise ser muito exato, que eu precise ser muito específico, ou alguma coisa que eu não posso esquecer, faço anotação em Braille. Entendeu? Então eu uso Braille, eu não diria que muito, mas eu uso relativamente. Mas me preocupa muito isso, entendeu, Felipe? Essa coisa do abandono mesmo, né? As pessoas hoje estão alfabetizando, inclusive, no computador, né? Isso é mais triste ainda. Preocupante. Como fica a leitura, né? As pessoas não sabem se escreve com S ou Z, exatamente. Se cedilha, 2 S. Exatamente. E o Braille que é a nossa identidade, né? Sem ele não seríamos nada, né? Praticamente. Sim. Depois é o seguinte, se entrar realmente essa coisa, se prevalecer muito isso, daqui a um tempo, essas notações em Braille em caixa de remédio, não vai valer de nada, porque não vai saber quem leia, não vai ter quem leia. O cardápio. Você, hoje em dia na CBN, vocês têm algum manual que vocês seguem, assim, manual padrão ou não? Tem umas recomendações, né? Recomendações. Interessante. A CBN é uma rádio que é muito, muito padronizada, né? Muito, ela segue muito um padrão, ela segue muito então tem uma certa padronização mesmo, não tem outra expressão não, é isso. A CBN do Rio, ela tem o mesmo tempo da CBN em São Paulo ou não? Ou ela veio depois? Tempo de... Não, o Rio veio primeiro. Eu não sei se veio primeiro ou se foi junto com São Paulo, mas a CBN foi inaugurada no Rio de Janeiro. Que, aliás, é uma coisa que eu eu quero me manifestar também em relação a isso aqui, que eu não gosto muito, mas que hoje se tornou uma coisa usual, né? Um hábito das emissoras grandes, como a CBN, por exemplo, que é a globalização. Quer dizer, então, hoje no Rio, praticamente, no Rio tem 2 programas só da CBN. O resto vem tudo de São Paulo. Entra em rede, né? Antigamente se falava cadeia, exatamente, né? Agora fala rede de rádios. Exatamente. Descaracteriza, né, o Estado. Não, descaracteriza. E é o seguinte, cara, eu quero saber o que tá rolando aqui perto de mim, sabe? Tá, São Paulo, claro que é legal de saber, é interessante saber sim, mas não essa coisa do jeito que é feita. E depois, a programação da CBN é muito uma programação, mesmo sendo encabeçada por São Paulo, ela é muito
muito nacional, né? Ela não é muito local. Local tem o CBN Rio, que é local, e o CBN SP, por exemplo, que é local, o CBN BH, que é local, que vai ao ar no mesmo horário, de 10 ao meio-dia. Mas a programação, de um modo geral, as entrevistas e tal, são nacionais. E eu acho que elas podiam ser ter um pouco mais de espaço local. Eu quero saber o que está acontecendo na minha cidade, como é que está de trânsito, como é que está, sei lá, a política da minha cidade, tudo, né? Parte cultural. Sim, exatamente. É igual a RBS TV aqui, por exemplo, né? Afiliada da Globo, então a programação da Globo. Pouquíssima programação da RBS TV mesmo. Aqui igual a Bandeirantes, né? Tem o Datena TV. Tem o Datena. Pô, aí fala tudo de São Paulo, só São Paulo. Sim. E só policial, só... Pô, eu quero saber porque que o cara em São Paulo roubou não sei aonde, matou não sei o quê. Cara, isso tem que ser local, isso não é, porra, não me interessa, e literalmente não me interessa. Aí o que passa ali são dois jornais, né, o Jornal da Manhã, o Jornal da Noite, ou meio-dia e noite, e era isso. Sim. Local. Ô Marcos, e a sua relação com a TV? A gente falou bastante de rádio, né? Você assiste muita televisão, já assistiu muita novela, jornalismo, futebol, enfim. Não, futebol eu gosto muito de rádio, né? O rádio é muito mais descritivo pra gente do que a TV. Muito embora também hoje não se tem locutores mais de narradores de futebol como se tinha antigamente. Hoje os caras também não têm aquela mesma pegada de narração como tinha um Valdir Amaral, como tinha o próprio Zé Carlos Araújo, do Alcei Camargo, falando dos locutores do Rio, né, que são os que eu conheço mais. TV não, TV é coisa muito mais cadenciada, mais pausada, né? Às vezes o cara não fala nem o nome do jogador. Então, pra gente é muito ruim. E novelas? Mais ou menos. Até uma fase que eu via. Mas eu nunca fui muito de ver novela, não. Vi algumas novelas. Vi algumas. E noticiário na TV, assim, Noticiário, sim, mas como eu sou muito ligado em rádio, a minha fonte maior de informação mesmo, noticiário, sempre foi rádio. Mas eu gosto de jornalismo na TV. E você tem acompanhado bastante a questão da audiodescrição na TV? Não. Eu vejo muito pouco TV hoje. Muito pouco. E quando eu vejo, eu gosto mais daqueles documentários lá da Discovery, aquelas coisas. Acho que... E depois é o seguinte, Thaís, eu não tenho essas TVs moderníssimas que falam, né? Que eu não tenho essas TVs. E para você acessar a audiodescrição, você tem que entrar no menu da TV que não fala. Ah, sim, verdade. Né? Então, porra, a gente mesmo estava comentando sobre isso numa outra entrevista. Então é igual você chegar assim, não, pode vir aqui porque você vai ter ali uma rampa para subir, para não sei para onde. Mas até você chegar na rampa tem 300 degraus. Exato. É mais ou menos essa a ideia. Então eu realmente não sei, quase não vejo nada com descrição, código de descrição. Tem alguns sites que disponibilizam poucas coisas, streamings também, mas é pouco ainda, né? Tem bem pouco conteúdo em relação ao conteúdo que tem disponível aí, sem audiodescrição. Ô Marcos, quando você trabalhou com o Antônio Carlos naquela época, tinha um quadro no programa Show do Antônio Carlos que eu achava bem legal, que era aquele Você Faz o Final da História, lá, do Rádio Teatro, né? Com a Wanda Rocha. Você chegou a ter algum contato com ela, alguma coisa assim, que era coordenadora de rádio teatro da Rádio Globo na época? Sim. Nessa época eu não estava com o Antônio Carlos ainda, né? Eu entrei em 2017, já tinha acabado isso, que foi inspirado no Você Decide, da TV Globo, né? Foi um programa da TV Globo, acho que da década de 80, eu acho. Até 90 e poucos. Até 90 e pouco. Até eu acho que 2000. Eu não sei. Foi o Você Decide. Isso, 2000 acho que foi. E esse quadro foi inspirado no Você Decide. A Vânia Rocha eu conheci em reuniões que a gente foi com o Marco Aurélio, da Unir, que ela foi da Unir também, né? Na casa do Marco Aurélio, lá na própria Unir. Eu conheci bem a Vânia. Mas não na rádio, entendeu? Eu trabalhei, por exemplo, com a Aldenora Santos, a Dica, né, do programa. Eu trabalhei com ela. E foi muito legal porque eu ouvi a rádio novela, a rádio teatro na Rádio Globo e tal, a Rádio Tupi, ela trabalhou também, na década de 70. Ela trabalhava já naquela época. Porra, aí, sabe, de repente um dia eu fui trabalhar com ela, falei, nunca imaginei isso, é muito legal, sabe? Você tá ao lado, assim, de pessoas que você viu lá anos e anos e anos atrás e gostava e admirava, e de repente está ali do lado da pessoa, trabalhando de igual para igual, muito legal. E a maioria dessas pessoas que fizeram as radionovelas nos anos 60, 70, depois viraram dubladores, né? E dublam até hoje. Sim, muito sim. Naira Amorim, por exemplo, né, foi dubladora. É dubladora, aliás. A Carmen Sheila e tantos outros. Sim, a Turma da Maré Mansa, o pessoal lá também. A Turma da Maré Mansa me fez lembrar agora aqui, os áudios que o Marcos colocava, Turma da Maré Mansa. É bacana muito demais. Legal.
Muito legal. A Turma da Maré Mansa é bem antiga, muito antiga. A Turma da Maré Mansa, acho que é dos anos 60. Né, e veio até os anos 80. Mudou muito, veio mudando ao longo do tempo, mudando também de... Aqui no Rio passava na Rádio Mauá, eu acho, Rádio Solimões, acho que era isso. Depois foi pra Rádio Guanabara e tal, aí terminou na Rádio... Passou pela Rádio Tupi e quando terminou estava na Rádio Globo, acho que foi isso. Bacana demais. Então é isso, Marcos. Gostaria de te agradecer, né, em nome do programa Teletema Cast, da Rádio Teletema, por você ter conversado com a gente por aqui. Deixe suas considerações finais, né, mensagem final aí para os nossos ouvintes. E também, se você quiser deixar seus contatos aí para que as pessoas também possam conversar com você, fique à vontade, o espaço é seu. Thaís, eu agradeço a você, o Felipe Diogo, né, pela oportunidade daqui falando um pouquinho, né, da minha vida, minha história. É legal que eu comece a conversar e comece a lembrar também das coisas, das histórias. Verdade. E é muito legal, né, isso, muito legal. Então agradeço esse espaço, agradeço essa oportunidade de rememorar histórias e rememorar coisas aqui que foi muito bom. E quero desejar também um Feliz Natal, né, a todo mundo, a toda a equipe da Rádio Teletema, os ouvintes, e que 2023 seja um ano, né, mais tranquilo. 2022 foi um ano conturbado. Os últimos anos têm sido conturbados. Os últimos 3 anos, né? Exatamente. E que 2023, né, comece essa mudança aí de realmente sabe, da história do país e do planeta. Enfim, que entre em nova fase. Isso aí, que assim seja. Felipe, muito obrigada por ter estado com a gente, aqui conversando também com o Marcos. Obrigado, Thaís. Um prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigado, Marcos Rangel. Forte abraço a todos e fiquem todos com Deus. Isso aí. Conversamos com o locutor, nosso grande amigo Marcos Rangel, contando a sua história de vida, sua carreira, sua trajetória aqui no programa Teletema Cast e também no programa Espaço da Inclusão.